é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até a guarda boa é difícil de encontrar. E a flor que tava aqui, poluição, morreu. Peixe que era uma poluição, morreu. De onde é que tá a poluição, morreu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. E a flor que tava aqui, poluição, morreu. Peixe que era uma poluição, morreu. De onde é que tá a poluição, morreu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. La 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 la. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até a banda boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Essa campanha imoral de que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, na qual mostra todo o processo de industrialização, não somente de alimentos, mas também de minérios. Tudo virou agro. Minério é agro, assalto é agro, roubo do planeta é agro, tudo é agro pop. Esta calamidade que nós estamos vivendo no planeta hoje pode apresentar a conta dela para o agro. O mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado. Eu sou bem guiado pela noite. Deixa a bandeira passar. Essa é a nossa luta. Vamos unir pra mudar. Porque o que chega aqui é só migalha, sabe? Bem pouquinho mesmo, bem menos do que nós merecemos, que nós sabemos que tem direito. Temos direito às políticas públicas, mas é só um ou outro que luta. Eu aprendi com um colega meu que fazia, então a gente... O pessoal pede para a gente continuar fazendo, para não acabar, né? Aí a gente faz uma esteira, faz um balainho. Então é isso. Você não vê a bandeira, não, só vê a poeira subindo e esse confete. Nossa, deve ser linda, hein? É, lá embaixo, lá, o buraco das funduras, você por aí para baixo aqui. A visita teve bom demais, graças a Deus. Espero que vocês voltem mais vezes, né? Apesar que o pessoal tá assim, menos unido, né? Quem sabe, né? Depois dessa força que vocês vêm trazer para nós, eles possam unir mais, né? Espero que seja mais unido, né? Um trabalhando junto e vamos ver o que vai dar. A gente sempre mexia no fundo de quintal. Mas pode ir chegando para cá, vamos fazer uma visitinha aqui. Aí a prefeitura cedeu essa área para a gente aqui de 3 hectares. Para que a gente fizesse a horta comunitária aqui. Essa berinjela aqui, gente, é a primeira berinjela que existia, são essa aqui. Essa outra que vem aqui, essa roxa aqui, isso aí é um desenho que o próprio homem fez. Porque essa daqui, desde criancinha, eu me lembro dela, que todas as casas aqui tinha dela. Aquela semente antiga, você vê a cor, gente, né? Você faz um fubá de um milho como antigo, você vê a cor. Ai, é outro sabor. Nossa! Era a primeira cana do café que existia aqui. Eram 2 qualidades, que era essa aqui e a cana Rainha do Morro. A Rainha do Morro acabou, mas a jaula branca está aqui ainda. Oi, adeus, adeus, boa viagem, eu já vou me embora. Boa viagem, eu vou com Deus. Boa viagem, Nossa Senhora. Boa viagem. Oi, adeus. Nos últimos 6 anos, 7 anos, a gente está tendo acesso a documentos digitalizados. Então é uma possibilidade de a gente entender toda essa dinâmica, como é que isso funcionou. Que a ideia que nós temos, principalmente de Ubá,
que a produção de grãos ela remonta a partir da Emater em 1945. Isso é um engano, porque desde a formação do processo de Minas Gerais, nós já tínhamos uma produção de grão significativa. Pra vocês terem uma ideia, a Zona da Mata foi concebida por conta da agricultura, porque é uma área das áreas férteis. Hoje, o projeto de transição agroecológica, fundado em 2015, já resultou em uma feira de transição agroecológica. Hoje, a população de Ubá tem acesso a alimentos muito mais saudáveis e, com isso, garantido, né? Saúde, promoção de práticas sustentáveis, prevenção de doenças, o alimento de fato como fonte de vida e não como fonte de doença. Aquele quintal produtivo lá foi uma conquista da Marcha das Margaridas. Por quê? A pequeno agricultor que está lá na roça com aquele pedacinho de terra, mas produz mais que um que tem lá aquele punhadão lá. Então, é a conferência, nós fomos para a conferência através do Conceia, né? Conferência Segurança Alimentar e Nutricional. Então lá também várias famílias. Né, a casa, com a roça, com o sindicato, com o projeto, porque elas têm uma renda própria, que é necessidade. De lá de cima acabou secando, mas isso tudo ali era nascente, aquela pedra enorme que tem ali. Corria a água ali, né? A gente não sabe o que aconteceu com ela. A nossa mina era uma mina sem poço, sabe? Era uma mina assim que... Aí era um poço, tinha... Aqui corria muita água, sabe? Era uma zoeira d'água correndo direto. Eu não sei de onde é que essa água saía, ela vinha da grota. Passava correndo aqui assim, descia direto. E lá de cima eu escutava o zoeiro da água descendo. Aí depois a água foi secando, foi... Essas pedronas ali, ó. Que a pedrona ali desde que eu entendo por gente que a pedra já está ali. Acho que ali foi o tempo dos meus tetérevó, que eu nem sei quem era, né? No meu caso, eu não cheguei a pegar esse tempo da lavação de roupa, né? Da água que o Braulio lembra também que tinha ali, dessa água boa que a gente tinha, mas hoje em dia eu tô aqui porque eu sempre tento buscar, eu fico perturbando a Eva, sempre pergunto, relembro a história sempre, para eu poder não esquecer e também para poder contar para os meus filhos futuramente, né? E a gente está tentando mesmo a preservação. Eu sempre procuro trazer esse local, mostrar esse local, porque foi um local que, tipo assim, a maior parte da comunidade, a maioria das mulheres lavavam roupa aqui. É um lugar onde elas sentavam, conversavam, riam e faziam seus afazeres de casa, né? Então era um lugar de união. Então é por isso que todas as vezes que vem alguém de fora, que vem para conhecer, eu sempre tento mostrar esse lugar aqui, porque é um lugar importante pra gente. Tanto pela questão de que tem a questão da preservação de história e tem a questão da água, da amizade. São coisas que pra mim são muito importantes.
criada em 2012, mas antes disso a gente já usava a associação, né, para políticas públicas, né, que era para a gente entregar merenda escolar, né, a gente tem a associação e tem a cooperativa. A movimentação maior do assentamento é a tirada do leite, né, que dá renda, né, e as pessoas, né, têm mais esse carinho pelas vacas também, né, de tirar o leitinho, fornecer. E o sonho da gente fazer um laticínio, né, que faz aquele leitinho de barriga mole, aquele leitinho de saquinho, né, pra gente entregar as merendas escolares. Então, aí começou já a movimentar a cooperativa, né, mas antes já tinha pela associação, que era entregas do PAA, do PNAE, que era via prefeitura, a gente ainda não entregava para as escolas, né? Aqui a gente trabalha com essa questão da horta. Eu já mexi muito com leite, hoje eu não mexo mais, eu prefiro mexer com a horta. E é menos trabalho e dá mais dinheiro. Então eu mexo com milho, feijão, abóbora. O mundo judia, mas também em cima. Estou procurado, mas não derrotado. Eu sou bem guiado pela amor. Então, em 2007 mesmo, foi inaugurado o Centro Rosa Fortuna, Centro de Saúde Alternativo Rosa Fortuna. Então, daí em diante, nós começamos, porque com a falta dela, nós fomos assim, quase obrigados, né? Pelas pessoas a continuar o trabalho dela, porque senão iria acabar. Então eu e a Elza tomamos a frente e continuamos, né, dando os cursos, procurando pessoas para nos ajudar, para dar os cursos. E o professor Vicente Casale ajudou muita gente, né? Então nós aí formou o centro de formação popular Rosa Fortuna. Chegamos essa morada, como é viver nas providências, como é viver nas providências. É o que me motiva a estar na luta contra, né, essas ameaças, contra esses empreendimentos que matam a vida, é porque eu nasci lá na cabeceira da Serra do Brigadeiro e eu venho acompanhando ao longo do tempo a destruição que está ocorrendo e a ameaça que a gente está sofrendo aqui, que não é só de barragem de hidrelétrica, mas da mineração, né, que me fez entrar na Comissão de Enfrentamento à Mineração desde 2004. Então, assim, essas águas que nascem lá em cima na cabeceira, que é cuidada pelas comunidades, pelos moradores de lá, para abastecer a cidade de Mirador, que a minha preocupação maior é essa, porque é uma água que fornece, que abastece a cidade, a água que a gente bebe, onde a Copasa capta a água para poder fornecer para os moradores. E agora o pessoal de Santa Bárbara, que é morador lá, que foi atingido pela mesma CGH, é o mesmo empreendimento, Mesma empresa. é a mesma estrutura que foi construída em Santa Bárbara. Eu não me lembro, acho que tem uns... Quantos anos, ô dona Regina? Mais de 8 anos. Mais de 8 anos, né? Que a Comissão Nacional da Terra compõe, 2013, né? Que foi construída.
Essa eu vou postar no Nossa, Instagram. olha a raiz dessa árvore. Caraca. Ajudei a fundar, né, o sindicato, né, na época. E parece que eu acho que dos que fundou o sindicato, penso que só eu. Vocês têm mais alguém aí, mais da minha época. E a gente sofreu muito para conseguir isso aí. Foi uma coisa conquistada mesmo, né? Luta do povo contra fazendeiro, contra muita gente que era contra, e a gente foi lutando aí, né? A gente ia fazer reunião, a gente comia era pão com salame, né? Comia pão com salame lá para almoçar. E foi difícil, né? Mas graças a Deus o sindicato ganhou rumo, né? Foi crescendo e hoje o povo fala assim, os trabalhadores, os pobres trabalhadores que necessitam, que precisam, fala que não precisa mais pagar o sindicato. Mas eu acho que eles pensam errado, porque o sindicato é a ferramenta deles, né? É nós que defendemos, o sindicato é que defende o direito. Aí as pessoas vão passar, não preciso mais de sindicato não, de pagar sindicato não, que eu vou ali no contador, ele faz para mim. Mas o contador não defende o direito dele, né? O que defende o direito é o sindicato. É o sindicato que é o responsável pela luta, né, em favor do direito dos trabalhadores. Um minério só para o nosso uso interno e para movimentar o mercado interno, o mercado nacional, você não tinha esse nível de impacto, você não tinha um crime como o de Mariana, um crime como o de Brumadinho. Basicamente aqui a gente trabalha com a SEB, as comunidades eclesiais de base, que foi daí que surgiu aqui na nossa região o movimento sindical, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a participação política, as associações. Hoje nós temos a Associação dos Pequenos Produtores de Carangola. A nossa vontade, o nosso sonho é de ajudar nessa construção de uma sociedade nova. Uma sociedade onde respeita o direito de cada um, principalmente do povo trabalhador. Esse povo que sempre trabalha, muitas vezes não é reconhecido, que não tem o valor que merece, e valor a gente não fica esperando de graça. O valor, o reconhecimento a gente busca, a gente conquista. Então tudo que nós temos aqui foi conquista de muita luta, muito trabalho, e esse momento aqui hoje vai nos reforçar. Esse aqui que é bonito. Filma, menino. Tudo isso para quê? Para trazer uma vida digna para o povo. Então a história é essa. Começou com a comunidade, com a igreja, e daí foi espalhando para uma sociedade, mas uma sociedade que acredita na partilha, que acredita no trabalhar junto, que acredita que a vida é para todo mundo. Que a vida não é para um grupo de pessoas no mundo, a vida é para todo mundo. Infelizmente, nós tivemos assim, um pico desse trabalho nos anos 80, 90, chegou um pouco mais, começou, aí nós começamos a ter um retrocesso, e agora a gente já vê até gente defendendo aquela ideia, se você está com a arma, você resolve tudo. Nós tivemos inclusive campanha política defendendo arma, defendendo matar o outro. Então aí, para a gente ver como é que a gente retrocedeu. É o comodismo total. Hoje nós temos celular, até para comprar um arroz, eu não preciso mudar de casa, nem trocar de roupa. No livro, o armazém, o cara manda, eu passo um kit. Está resolvido o problema. Quer dizer, são coisas que houve uma evolução muito grande na humanidade
mas de um certo modo também é uma desgraça geral. Até namorar hoje é pelo celular. São Benedito, estrela da glória. Repete. São Benedito, estrela da glória. É São Benedito e Nossa Senhora. É São Benedito e Nossa Senhora. São Benedito já foi cozinheiro. São Benedito já foi cozinheiro. No céu ele é querido de Deus verdadeiro. No céu ele é querido de Deus verdadeiro. São Benedito. Também, nossa, é tão legal lá, tá? Tudo bem, boa tarde, dá licença. Boa tarde, boa tarde, Aquela caiana amarelinha. Amarelinha, é. Essa é crioula. Ah, crioula. A cana crioula. Entendi. O caldo dela é uma delícia. Banana ouro que está. Um cacto de banana, passarinho tá comendo. Essa daí é gostosa, né? Ela é boa. Tá? A gente vai podando, ele vai produzindo, ó. Tinha bastante aqui, mas o companheiro que limpou aqui, ele cortou. Entendeu? Dizer que é o quiabo do frio, do né? Frio, esse só produz no frio. E é bom plantar ele então, comecinho de outono aqui assim? Aqui eu nem planto mais, porque aqui ele já nasce aí. É um movimento que eu agrego muito, sabe? Que eu dou muito valor a esse movimento, porque nós, se não fôssemos o sindicato, nós pequenos, a gente não teria como sobreviver. A luta é difícil, é grande, né? É muita coisa que a gente enfrenta, são muitas, né? São muitos desafios. É desafiador. A gente enfrentar um sindicato, um movimento social, é desafiador. Mas eu sempre fiz isso com muita garra, com muita vontade, e isso eu carrego comigo. A gente montou esse jardim. Então ele está dividido em 2 compartimentos aqui. Esse primeiro compartimento, que são os canteiros elevados, a gente chama de cantinho sensorial, né? Aqui a gente tem os canteiros organizados pelas temáticas dos sentidos humanos. Então nós temos o canteiro da visão, do olfato, do paladar, da audição, né? E tato. Isso, que é o segundo canteiro ali. Então vocês vão ver quando vocês começarem a caminhar, que a gente tem ali as plaquinhas, né? Delimitando cada canteirinho. E lá na parte mais de dentro, a gente tem os canteiros dos grandes grupos de plantas, que são, né, a diversidade de plantas que tem na natureza. Os grupinhos mais simples, né, como os das briófitas, que muitas vezes são aquelas plantinhas que a gente chama de musgo, né, que ocorre assim nos cantinhos de barranco, aqueles lugares mais úmidos. Para os grupos mais complexos são os grupos das angiospermas. A maior parte das plantas que a gente vê no nosso dia a dia são angiospermas, que são as plantas com flores e frutos, né? Então, lá dentro a gente tem essa temática pelos grupos de plantas. Esse espaço aqui, além de atender as disciplinas da graduação, a gente também desenvolve alguns projetos de extensão, né? Que é justamente recebendo alunos da educação básica, ensino fundamental, ensino médio, né? Para estarem fazendo visita aqui, onde a gente faz algumas dinâmicas, né? Então o jardim ele funciona como uma trilha, os alunos vão caminhando, a gente vai chamando a atenção para esses aspectos das plantas, coloca algumas plaquinhas para eles irem fazendo a identificação, o reconhecimento. Então assim, a gente tenta realmente trazer essa aproximação das plantas com as pessoas. Acredito aí que a gente possa tecer parcerias futuras e não vamos desgrudar mais. Né? Vão aí estar caminhando em prol da agroecologia. O poema é de uma ex-aluna aqui do curso de Geografia.
Ela também fazia parte do núcleo, né? O nome dela é Gisele Aparecida Soares dos Santos. E o poema é assim: plantando as sementes de amor, esperança, semeando o respeito à Mãe Terra, cultivando minha horta de laços afetivos, tecendo relações, construindo lutas, ouvindo os saberes dos antigos, produzindo alimentos, produzindo resistência, afastados da ganância, mais valioso que aqueles rios de dinheiro, consciência tranquila, tranquilidade de quem não diminui a vida, cultivando o verde real, verde natural, cultivando as flores, cultivando meus companheiros, regando as plantas, crescendo as famílias, respeito ao solo, solo sagrado e amado, tecendo conhecimentos, ciências e experiências, plantando hoje, cultivando o amanhã. Pode chegar mais gente. Esta ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Esta ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Olha, a ciranda é como a onda do mar, a gente vai e volta, abre a roda um pouquinho.